Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre regimes totalitários, principalmente os mais famosos, como o nazismo, o fascismo e o stalinismo. Mas você sabia que há diferenças entre eles? E podemos simplificá-las em duas palavras: direita e esquerda. No vídeo de hoje eu vou te falar as diferenças entre um regime totalitário de esquerda e um de direita. Então, continua comigo até o final desse vídeo e bora lá! Antes de dizer as diferenças, temos que definir o que é um regime totalitário. E isso eu vou falar de uma maneira bem simples e fácil. Bem, meus amigos, esses regimes começaram a surgir após a Primeira Guerra Mundial, em meio a crises que desencadearam um sentimento de mudanças. No começo do século XX, com o término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como grande potência econômica, financiando a reconstrução da Europa em crise. Mas em 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. Nesse cenário, alguns líderes surgidos da Europa em crise ganharam espaço. Ou seja, o povo precisava de um novo futuro, um novo modelo de governo. E aí que entra em cena o totalitarismo, cujas principais características são o governo centralizado, ou seja, o regime só segue uma linha: o nacionalismo exagerado, onde a ideia de que o país tem que ser mais forte que os outros prevalece. O famoso culto ao líder. A nação precisa de um comandante que vai guiá-la ao sucesso. A democracia, meus amigos, não existe jamais no totalitarismo. É apenas um governo, sem a existência de partidos. Outra característica é o militarismo, onde o país tem que ter um grande investimento, tanto em armas quanto em exércitos. E a última e a mais importante característica é a total repressão à oposição. Ou seja, galera, qualquer indivíduo que for contra o governo ou contra qualquer coisa que não seja as ideias do regime será aniquilado, vira inimigo do Estado e tem que ser eliminado imediatamente. Os regimes totalitários têm em comum o culto ao Estado e ao chefe, a crítica ao liberalismo econômico e a oposição à democracia. Proíbe-se tudo que diferencia as pessoas, principalmente a liberdade de expressão e de pensamento. Pois é, isso são características comuns de qualquer regime totalitário. Mas, como eu falei no início do vídeo, há regimes de esquerda e de direita. As diferenças entre eles eu te conto agora. Bem, galera, os mais famosos totalitarismos de direita foram, sem dúvida nenhuma, o nazismo de Adolf Hitler e o fascismo de Benito Mussolini. Cada um dos dois tem a sua história, mas devemos focar na ideologia desses governos. E essa é a principal palavra que define a diferença entre um regime de direita e esquerda: a ideologia. A direita, representada pelo nazismo e fascismo, tem como principais características afastar totalmente as ideias do socialismo, ter o apoio da burguesia, ou seja, todos os comerciantes, os donos de negócio vão apoiar o regime por conta do medo do socialismo que assombrava a Europa naquela época. Em outubro de 1917, a Revolução Comunista de Vladimir Lenin criou um terremoto político que foi sentido no mundo todo. Para muitos, aquele era o fim do capitalismo, o fim da propriedade privada, o fim de Deus. E Mussolini afirmou que os fascistas eram os únicos que poderiam impedi-la. Os alertas de Mussolini atraíam aliados à causa fascista. Magnatas e latifundiários ofereciam apoio financeiro. Preservar os valores ideológicos tradicionais, como a religião, a família, a etnia, etc. Todos esses valores devem ser praticados pelos cidadãos. E por último, controlar as organizações sindicais. Aí vocês me perguntam o que é isso, né? Pois é, simplesmente o Estado controla grupos operários, favorecendo assim quem está no poder. E essas são as principais características de um totalitarismo de direita. Já o regime de esquerda, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Joseph Stalin, é baseado totalmente nas ideias do socialismo, galera, onde era essencial promover o fim da propriedade privada.
Ou seja, a população não ia ter liberdade de possuir certos privilégios. Tudo ia ser distribuído igualmente pelo Estado. Toda a produção agrícola, comercial e industrial é controlada pelo Estado. Então, tudo que é produzido no país, o governo vai distribuir a mesma quantidade para todos. E a última característica, abolir a religião. Pois é, em um regime totalitário de esquerda não se pode haver competidores. E a religião, segundo eles, teria um grande poder de mobilizar massas, o que não era necessário, já que o próprio totalitarismo estava ali para isso. Pois bem, meus amigos, vocês viram que as ideologias de esquerda e de direita são totalmente diferentes. Enquanto uma prega as ideias do socialismo, a outra quer simplesmente aniquilá-las. Mas não se esqueçam, as duas têm ideologias diferentes, porém têm as mesmas características de um regime totalitário, como o culto ao líder, a antidemocracia e o militarismo. E é isso, galera! Se você gostou de saber das diferenças entre um regime totalitário de esquerda e de direita, deixa o seu like, deixa o seu gostei. E se você está curioso aí para saber quais serão os próximos vídeos, os próximos temas, se inscreva aqui no canal. Muito importante que você se inscreva para você ficar por dentro do mundo da mídia que envolve aqui o canal. Então clica aí no sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, galera. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou.